Olá, Bispo Maruzan novamente com uma mensagem para a sua vida, para o seu coração. Desta vez, Israel, o relógio de Deus. No início do século 21, ou no início do terceiro milênio, que quer dizer no início do sétimo milênio depois de Adão e Eva, cremos. Pode ocorrer o arrebatamento da Igreja de Jesus e 7 anos depois do arrebatamento ocorrerá a volta de Cristo. Cremos que estamos entregando uma mensagem profética que muito vai despertar os cristãos e pessoas diversas e que servirá de bússola para a humanidade se posicionar em relação ao Criador neste final de era e início do terceiro milênio. A transladação da Igreja e a volta de Cristo são duas profecias bíblicas que estão para se cumprir dentro de pouco tempo. Muitos cristãos e pessoas diversas acham que não saberemos a época destes eventos e por isto vivem de maneira ociosa sem se preocupar com estas profecias. Nosso Senhor Jesus Cristo enfatizou essas doutrinas e nos exortou a estar apercebidos para estes eventos que fielmente se cumprirão. A escatologia bíblica serve para estudarmos as doutrinas das últimas coisas e para nos posicionarmos em relação aos acontecimentos futuros. O rapto da Igreja e a volta de Cristo são dois eventos futuros e próximos. Por isto merecem a nossa atenção, zelo e expectativa. Mateus 24, verso 32, 33 e 34, lemos: Aprendei esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Em 14 de agosto de 1948 d.C., se cumpriu esse texto sagrado ou esta profecia da figueira. Queremos dizer, a figueira brotou. Isto é, Israel ressurgiu como nação. Aproximadamente em 10 de agosto do ano 70 da era cristã, no primeiro século, um general romano, Tito Vespasiano, invadiu Jerusalém e Israel, queimou a fogo o templo de Salomão e incendiou a cidade. E o povo judeu foi espalhado pelas nações e ficaram exilados por cerca de 1900 anos. No ano de 1897 d.C., surgiu o movimento sionista, que visava o retorno do povo judeu à sua pátria. Em junho de 1967 d.C., outro grande acontecimento profético. A cidade de Jerusalém volta às mãos da nação de Israel através da Guerra dos 6 Dias, Guerra Relâmpago. E isto também estava predito em Lucas 21, 24. Cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos se completem. Observem, até que os tempos se completem. A reconquista da cidade de Jerusalém não aconteceu por acaso. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Jesus Cristo não poderia arrebatar a sua igreja sem que a cidade de Jerusalém estivesse novamente nas mãos da nação de Israel. Percebemos hoje que pessoas de diversas nações e etnias se dirigem à cidade sagrada para comprovar com seus próprios olhos a realidade das narrativas bíblicas. Jerusalém seria o eixo em torno do qual giram os principais acontecimentos mundiais. Concluímos que a contagem regressiva para o arrebatamento da Igreja e a volta de Cristo teve seu início nessas duas profecias singulares: o ressurgimento do Estado de Israel e a reconquista da cidade de Jerusalém. É importantíssimo observar Oséias capítulo 6, verso 1, 2 e 3, onde vemos a profecia da restauração da nação de Israel, bem como a restauração espiritual da mesma. Depois de 2 dias nos dará vida, como a alva a sua vinda é certa. Cerca de 2000 anos depois de Israel exilado entre as nações,
O povo judeu recebe vida nacional. A restauração espiritual do povo de Israel acontecerá na volta de Cristo, quer dizer, na chegada do Messias judaico que virá nas nuvens do céu. Na parábola do bom samaritano, foi entregue 2 denários ao hospedeiro e foi-lhe dito: quando eu voltar te pagarei. Isso significa que Jesus revelou sobre a sua volta. Ela ocorreria mais ou menos 2000 anos após o seu primeiro advento. Vemos então uma conexão entre Oséias capítulo 6, verso 1, 2 e 3, e Lucas 10, 35 e Mateus 22. De fato, os adeptos do cristianismo e a humanidade de modo geral precisam atentar para o relógio profético de Deus, que é a nação de Israel. Para encerrar, queremos dizer que a meia-noite citada em Mateus 25 significa meia-noite espiritual da humanidade, que coincide com o ano 2000 depois de Cristo, que simultaneamente corresponde ao ano 6004 depois de Adão. Na parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25, percebe-se que uma voz ecoou dizendo: à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sai ao seu encontro. Entendemos que este é o tempo da humanidade se preparar, e também é o momento de surgir uma missão escatológica que faça ecoar sobre os 4 cantos da terra uma mensagem de alerta: o noivo vem breve. Bispo Marizão, um abraço.